Amém? Pode assentar. Aleluia, Jesus. Deixa eu falar uma coisa para você. Se há uma vida que ela não precisa ser monótona, e nem triste, nem desanimadora, é a vida em Deus. Você pode ser um cristão, tanto os jovens como os irmãos que têm mais idade aqui, onde você pode viver uma vida de novidade todos os dias. Uma vida de alegria, de paz. Uma vida onde você começa a andar com Deus e você começa a ver as coisas tão claras. Aonde você não vai trocar essa vida por nada. Por nada. E ela vai te realizar em todas as áreas que você precisar. Principalmente para os jovens. Mas você precisa querer dar um passo. Às vezes a nossa grande dificuldade é porque a vida espiritual a gente não enxerga ela. A vida espiritual você começa a andar dentro de uma realidade diferente. Você começa a viver ela. E ela é muito boa. Muito boa. Qualquer um de vocês aqui pode ter a melhor vida que você já imaginou ter. A vida mais feliz, a vida mais completa que você possa imaginar. E uma vida de alegria. Uma vida de alegria. Uma vida de regozijo, uma vida de prazer. Só que Deus, quando Jesus, antes dele ir embora, ele falou, mas você precisa se entregar à pessoa do Espírito Santo. O que é a pessoa do Espírito Santo? Vocês já pararam para pensar? Quem é o Espírito Santo? Às vezes a maioria aqui está orando em línguas. Mas quando você ora em línguas, o que está acontecendo dentro de você? O que Deus está fazendo? Porque às vezes vem na nossa alma, Satanás dança tantas coisas, tanto para as pessoas mais velhas como para os jovens. Ah, você está perdendo tempo ser crente, ser cristão. Você está perdendo tempo, você está perdendo os anos da tua vida. Mentira. Ser cristão, ser crente é uma coisa, não pode nada. Não é assim que o diabo chega? Não é assim que ele fala? Mas a maioria de nós aqui já tentou do nosso jeito. O que você conseguiu até agora? Fazendo do seu jeito, da tua maneira, com as tuas forças, do teu jeito. Aonde você chegou até agora? O que você ganhou? E por que a gente não dá uma chance para o Espírito Santo? Por que não deixar Ele mostrar o que é bom? Eu achava que eu sabia o que é bom. Tudo que cada um dos jovens aqui está passando hoje, e os irmãos mais velhos já passaram, eu passei. Mas a hora que você vai descobrindo Deus como Ele é muito melhor. Então, a vida de cristão não é apenas você vir numa igreja aqui, cantar uns hinos e ouvir uma palavra. É você conhecer Deus. Quem de nós não queria conhecer alguém que nos completasse? Às vezes a gente acha que é o marido que vai completar, o namorado, a namorada, a mulher. Faz parte do relacionamento. Mas a única pessoa que te completa de uma maneira onde você fica realmente preenchido é Deus. E aí as coisas começam a fluir. Aquelas áreas da tua vida que você achava que nunca ia ser feliz, nunca ter vitória, Deus começa a mexer naquelas áreas da tua vida. Mas do jeito dele. Do jeito dele. E quando o apóstolo falou sobre isso, sabe o que ele escreveu? Olha lá em 1 Coríntios capítulo 2. Quando o apóstolo Pedro, João, quando os apóstolos começaram a andar com Jesus, exceto Paulo e Pedro, que já era casado, a maioria deles eram jovens. Não era nenhum velho, não. Eram meninos de 18 anos, 20 e poucos anos, quando eles começaram a andar com Jesus. E a hora que eles decidiram andar com Jesus, parecia que eles estavam indo contra toda uma natureza, porque o mundo não entendia aquilo. Mas eles se tornaram os homens mais felizes que já existiram. Você sabe o que é você andar com um Deus vivo, que muda tudo na tua vida? Um Deus que você pode conversar com Ele. Um Deus que Ele vai te ajudar a andar numa cura, a andar na saúde, a andar na prosperidade, na provisão. Um Deus que vai ser sempre teu companheiro, o teu amigo, nas piores horas da tua vida. Ele vai estar lá com você. Mas não é para te encostar na parede, não é para te espremer, Ele está ali para te ajudar e te ensinar a andar no que é bom. Agora, tem um ser aqui na terra que ele quer fazer o contrário. Jesus disse que o ladrão, ele estava falando do diabo, vem para roubar, matar e destruir. Ele não sabe fazer outra coisa. E se você não conhecer Deus,
o diabo sempre vai te enganar. Como ele está enganando milhares e milhões de pessoas aí fora, com câncer, com tuberculose, jovens nas drogas, nas bebidas, na prostituição, e na cabeça deles, isso aqui que é o certo. É vontade de Deus. Não, não é essa a vontade de Deus. Famílias divididas, todo esse tipo de coisa. E as pessoas no mundo acham normal, porque elas não entendem. Se não for pelo Espírito Santo, você nunca vai entender que existe um espírito maligno, que existe um diabo, que existe um demônio. E que é justamente ele que tenta te afastar de Deus. E se eu não deixar o Espírito Santo me ajudar, o diabo sempre vai me levar para a derrota. Sempre vai me levar para o tormento. Sempre para a derrota. Sempre para a escravidão. Sempre para a infelicidade, para a frustração, para a tristeza, para a ansiedade, para a angústia. E aí a vida perde a graça. E nós começamos a ir na igreja e ouvir a palavra, mas mesmo assim não tem graça. Há milhões e milhares de pessoas entrando na igreja, do mesmo jeito que elas entram, elas saem. Às vezes até pior. Porque não é a igreja que vai te resolver o seu problema, não é o pastor. Mas é se você convidar alguém, e você pode convidar esse alguém hoje, vem e me ajuda, anda comigo. Aí você vai entender quem é Deus. Então, quando o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Coríntios, aqui no versículo 9, ele diz assim, capítulo 2, versículo 9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Ele está dizendo, as coisas que o homem natural, e nem o teu olho aqui natural viu, e nem o seu ouvido ouviu, e nem o homem natural ouve, e não subiu ao coração de homem algum, Deus preparou para você e para mim. Ele tem um andar que você não tem ideia do nível dele. Ele preparou para você. E aí você pode perguntar, mas cadê? O que Deus preparou de bom para mim? A minha vida continua do mesmo jeito? Mas ele diz logo embaixo, versículo 10. Mas Deus nos revelou por quem? Pelo Espírito Santo. É só o Espírito Santo que pode revelar essa vida para você. E o Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Por que o Espírito Santo pode penetrar as profundezas de Deus? Por que ele conhece Deus tão profundamente? Porque ele é Deus. O Espírito Santo é Deus. Então, quando você aceitou Jesus, o Espírito Santo veio habitar em você com um dom de línguas. Ele habita em você. Por isso que às vezes, quando você quer ir contrário da vontade de Deus, parece que fica uma angústia, uma tristeza, e algo amarra você, e você não tem prazer, e você fica meio perdido, porque o Espírito que está dentro de você agora, o Espírito Santo, ele tem ciúmes de você. Ele não quer perder você para o mundo. Você está selado pelo Espírito Santo. E principalmente os jovens. E principalmente as pessoas que estão dentro de todas as igrejas. Porque eles acham que apenas ir na igreja é o suficiente e continuam agindo do mesmo jeito, fazendo tudo errado, fazendo tudo do jeito deles. E aí eles dizem, eu vou na igreja, mas não muda nada. Eu continuo triste, porque vocês não deixam o Espírito Santo revelar a nova vida. Você precisa deixar o Espírito Santo revelar a vida que ele tem para você. Só assim você vai ser feliz. Só assim você vai ter prazer. E você vai ver como é bom andar com Deus. Mas o apóstolo Paulo continua dizendo assim, olha, pois qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então, como é que eu quero andar com Deus e conhecer Deus se eu não deixo o Espírito Santo me apresentar a Deus? É só o Espírito Santo que sabe as coisas de Deus, que conhece a natureza de Deus. E ele revela para nós, para mim, para você. Então, às vezes eu te falo como Deus é, mas o que eu falo vai só na tua mente. Você concorda ou discorda. Às vezes você sai daqui de dentro e já esqueceu tudo que eu falei. Ou às vezes você não vê a hora de sair daqui de dentro. Mas quando o Espírito Santo revela dentro de você, quando é Ele que revela,
Aí aquilo entra lá no teu coração, lá dentro de você, você fala, como que eu não percebi isso antes, Deus? Por que que eu perdi tanto tempo? Vem esse tipo de coisa. Deixa eu te contar o que aconteceu comigo. Quando eu tinha a idade de algum de vocês aqui que é jovens, eu estava pulando carnaval lá em Rio Preto. Eu tinha uns 20 e poucos anos. Tinha bebido bastante cerveja. Eu gostava muito de uma cervejinha. As pingas com limão. E eu já tinha ido na igreja algumas vezes. Eu não era batizado nas águas ainda não. E nem batizado no Espírito Santo. Mas eu trabalhava no comércio. Obrigado, Deus abençoe. Eu trabalhava no comércio. E o meu horário de almoço dava certo de eu ir na igreja. Então, a hora que eu não era do almoço, eu ia na reunião da tarde. E a igreja que eu ia era muito grande, cabia mais de 800 pessoas. Aí o que eu fazia? Eu sentava no último banco, igual o irmão Laerte está ali, perto da porta. E a hora que o pastor dizia amém, que o povo ficava de pé e fechava o olho, eu já estava lá fora. Você sabe por que eu fazia isso? Porque eu não queria que ninguém conversasse comigo, eu só queria ouvir a palavra, eu não queria compromisso com a igreja. Eu não queria compromisso com Deus. E aí, um dia, eu fui numa reunião à noite. E a hora que eu estava me preparando para sair, tinha uma senhorinha, uma bem velhinha, que era diaconisa da igreja, cabelo branquinho, e a hora que eu cheguei, ela falou, onde você pensa que você vai, moço? Falei, não, estou indo embora, irmã. Não, faz tempo que eu estou te observando. Por que acaba a reunião e você corre? Não é que eu tenho horário de trabalho. Ela falou, mas você trabalha à noite também? Aí eu falei, não. E ela falou, olha, não precisa fugir, Deus te ama, você não precisa ter vergonha, não. Deus tem um carinho. E ela foi falando do amor de Deus para mim. Na hora aquilo não fez nada comigo. Mas eu sei que não só ela, como muitas pessoas estavam orando por mim. E aí chegou o carnaval. E eu estava namorando. Uma moça assim, namoradinha. Hoje vocês falam ficar, né? E quando eu ia pular carnaval, como ia começar o carnaval, cheguei nela e terminei o namoro. Porque eu queria bagunçar naquele carnaval. E aí eu fui pular a primeira noite de carnaval. Bebi bastante cerveja, bastante caipirinha. E estou lá no meio daquele povão pulando. De repente, algo muito forte falou. Não é que foi uma voz de alguém, foi Deus falando. O que você está fazendo aqui? Eu olhei para o meu lado, parei no meio do salão, olhei em volta de mim e falei, mas quem que falou isso? E aí aquilo parece que tudo perdeu sentido naquele momento. E eu saí do meio daquele baile e fiquei num canto lá encucado. Falei, mas o que aconteceu comigo? Aí chegou um amigo meu e falou, uai, o que deu em você? Falei, rapaz, não sei o que aconteceu, mas acho que é falta de arco. Falei, vamos lá. E pegamos mais uma cerveja e mais uma pinga com limão. E eu bebi mais umas 2 cervejas. Para mim, uma e meia já bastava para estar às 11. E não fazia efeito. Eu não fiquei mais bêbado. E eu não conseguia mais ficar dentro daquele salão. Alguns irmãos sabem aonde é o Clube do Lago, né? Ficou um vazio tão grande dentro de mim, que eu saí a pé de lá e fui parar lá na minha casa, 1h da manhã. E não consegui mais pular carnaval naquele ano. Mas a gente é teimoso. E quando terminou o carnaval, num sábado, eu falei, vou na discoteca. E subi para a boate. E eu estava dançando com uma moça lá, no meio da pista. E a mesma voz veio, o que você está fazendo aqui? Perdeu a graça. Eu falei para a moça, olha, você me desculpa. E não consegui mais ir numa discoteca também. Às vezes a gente não consegue ouvir Deus. Mas mesmo quando a gente está fazendo coisas erradas que desagradam a Deus, Ele está desejoso de tirar a gente daquele lugar. Ele não quer ver a gente nessas situações, com esses problemas. Ele quer ver eu e você junto com Ele. Então, pode ter certeza que o anjo do Senhor estava ali naquele lugar, para tentar me tirar daquela situação. E para cada um de nós aqui, tanto jovens como vocês, Deus cuida de você dessa mesma maneira. Ele não quer você nesses lugares. Ele quer você com Ele. Ele ama você. E aí,
Às vezes o nosso homem interior, o que é o homem natural que ele está dizendo? É a nossa alma, a nossa mente. É o parque, o irmão Bernardo fala que é o parque de diversão do diabo. Sabe quando você está lá na sua casa e na tua mente, eu vou andar com Deus. Deus, eu quero andar com o Senhor. Eu quero ter comunhão com o Senhor. Dali meia hora, não, eu tenho que aproveitar a vida. Né? Você levanta de manhã, não, Deus, hoje eu vou terminar o meu serviço na roça, eu quero ficar pelo menos 1 hora lendo a tua palavra, orando, te adorando. E a hora que você chega em casa aí, não, eu vou fazer aquilo, a hora que você vê, passou o dia todo e você não se aquietou 1 hora com Deus. Porque o homem natural não entende as coisas de Deus. E aí às vezes a gente fala, mas a palavra de Deus não funciona. Eu vou na igreja, eu já ouvi o Versilei pregar, eu fui no tal pastor, eu fui na igreja da esquina, eu já assisti a ministração do pastor tal. Não mudou nada na minha vida e nem vai mudar. Nem vai mudar. Se você e eu não decidirmos se entregar para o Espírito Santo. Não muda. Por quê? Porque o Espírito Santo conhece Deus. E ele quer apresentar Deus para você. E o Espírito Santo é Deus. Então o apóstolo continua dizendo, versículo 12, mas nós não recebemos o Espírito do mundo. Por que o Espírito do mundo aí está em letra minúscula? Porque está falando do diabo. Sabe o que ele está dizendo? Nós, o dia que você aceitou Jesus, o dia que você convidou Jesus para habitar no teu coração, foi o Espírito Santo que veio habitar no teu coração. Não foi o Espírito de Satanás. Não foi ele. Por isso que ele diz, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de onde? Para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. O que Deus te deu de graça? Você já parou para pensar? O que foi dado para você gratuitamente? Você já parou para pensar? Que o dia que você aceitou Jesus, tudo foi dado para você? Deixa eu falar uma coisa. Se é um bicho curioso, é o jovem. A gente é curioso. Por isso que dá tanto tropeção. Eu estou errado? Às vezes a mãe e o pai falam, filho, não vai por ali, você vai ter problema, olha assim. Tá bom, eu não vou. A mãe vira as costas, está lá naquele lugar. Eu estou errado? Eu era assim. Quando eu ia sair à noite, minha mãe falava assim, minha mãe, como ela tinha tido um filho, e ele perdeu, meu primeiro irmão, ele morreu com 3 anos. Minha mãe tinha um trauma, ela tinha medo que os filhos morressem. Então ela cuidava da gente o tempo todo. Depois que ela aceitou Jesus, Deus mudou um pouquinho ela, mas mesmo assim era forte. Então ela falava, mãe, eu vou sair. Onde você vai? Vou dar uma volta. Mas aonde você vai dar uma volta? Eu vou sair com os meninos aí. Não vai naquele tal lugar. Não vai em tal lugar que é perigoso. Tá, mãe, não vou não. Era lá mesmo que eu ia. E eu achava que eu estava sendo esperto. E quantas vezes eu chegava em casa e minha mãe estava acordada, preocupada. E às vezes a gente é tão curioso que a gente sabe até que aquilo não faz bem, mas a gente quer provar. Porque a gente quer conhecer as coisas. E quando você anda com Deus, se você aprender a ser curioso com Deus, aí você vai para o caminho certo. Agora eu vou perguntar, você não tem, às vezes, desejo de ser uma pessoa abençoada? Tudo que você pôr a mão prosperar? Vocês são jovens aqui. Vocês não têm desejo de um dia ter uma vida boa, próspera, abençoada, um bom namoro, um bom casamento? Ou será que isso não passa na mente de vocês? Claro que passa. Ter um bom carro, sabe? Vencer na vida. Versilei, mas eu não tenho condição financeira para isso. Eu nunca vou conseguir isso. Meus pais não têm muita condição. Ou às vezes vocês, os irmãos mais velhos aqui. Eu já fiz tudo que tinha que fazer na vida. Não vou conseguir mais nada na minha vida. Mentira. Porque até agora se tentou pelo próprio caminho, pela própria força. Nós temos que entender que o dia que nós entregamos a nossa vida para Jesus,
Você deu para ele a autoridade dele fazer a vontade dele na sua vida. Deu a ele o poder. Mas Deus é tão bom que ele jamais vai querer exigir isso de você. Porque ele quer que você dê de coração. Então, quando você chega e fala, Deus, dá um tempinho aí que eu quero fazer do meu jeito. Deus dá, ele permite. Só que tem alguém lá fora, esperando para arrebentar com você. E aí ainda a gente fala, nossa, mas eu vou na igreja, eu sou crente, eu ouço a palavra de Deus, mas as coisas não mudam. Mas quem está na liderança? Quem está na frente? É Deus ou é você? Ou é a sua vontade que está na frente? Ou é os seus desejos? Quem está na frente? Quem é que está comandando a coisa? Que alguns de nós fazem assim, Deus, eu quero que o Senhor me abençoe, mas agora dá licença que eu vou fazer do meu jeito. Ué, como que as coisas vão para frente? No caso dos jovens, Deus, prepara para mim uma pessoa boa, uma esposa boa, um bom esposo. Só que o primeiro que piscar para você lá, oh Deus, eu acho que pode ser aquele. Ou aquela. Eu estou errado. Achei tão bonita ela, Deus, a moça tem olho verde, azul. Os meninos chegam até a suar frio. E aí Deus fala, eu não queria isso para você, mas eu não posso te impedir. Só que o olho não mostra coração. Às vezes, no caso dos irmãos que já constituiu família, Deus, esse ano eu quero que o Senhor me abençoe na minha colheita, que eu quero comprar uns animal bom. E Deus fala, passa tempo me adorando, que eu vou te ensinar como fazer o melhor. Aí eu já sei, Deus. Eu conheço um boi até na curva. Não é assim? Ah, irmão? Estou nesse negócio, Deus, há 30 anos trabalhando em sítio. Eu conheço o boi até por trás. E aí você vai lá e compra o que você quer. Então nós não damos a condição para Deus nos ensinar como fazer a decisão que a gente tem que tomar. Porque quando você começa a pôr na mão de Deus, sabe o que Ele começa a fazer? Pôr na sua mão. Quando eu comecei a orar em línguas, eu estava arrebentado. Ah, vai demorar muito? Versículo, não demora, engano teu. Fazia, só que você tem que pegar com tudo. Fazia quase um ano que eu estava orando em línguas. E eu estava trabalhando num serviço que eu nunca tinha trabalhado na minha vida, trabalhar à noite. Das 7 da noite às 7 da manhã, 12 horas naquele serviço. Trabalhava sábado, domingo, trabalhei em véspera de Natal, trabalhei em Ano Novo. Às vezes eu era folguista, ficava 15 dias sem ter uma folga. Só que eu acostumei porque estava dando para mim orar bastante à noite, ninguém me incomodava. Então eu comecei a acostumar com aquele trabalho. Mas você sabe que eu tinha tentado, durante muito tempo, entrar num banco, que naquela época trabalhar em banco era coisa da vez, né? Quem trabalhava no banco, nossa, trabalha no banco, é bancário. E eu tinha tentado um monte de vezes. Mas eu comecei por Deus de tal maneira na minha vida, em primeiro lugar. Eu comecei a buscar Deus e orar. Eu já tinha entregado currículos, eu já tinha tentado entrar através de pessoas, de conhecidos, nunca consegui. Aí um dia eu estou andando na cidade, eu trabalhava à noite, eu fui dar uma volta durante o dia, encontro um amigo meu de infância. Ele começou a conversar comigo e falou, oh, rapaz, estou separando da minha mulher, estou indo agora no fórum para dar entrada nos papéis e tal. E de repente eu comecei a falar, mas por que você está separando da tua mulher? Ah, porque não dá mais, mas por que não dá mais? Ah, eu não aguento mais. O que está acontecendo? Ele começou a se abrir, eu comecei a aconselhar ele. De repente ele olhou para mim assim e falou, Versilei, rapaz, você está falando para mim, olha, é de Deus. Mas vem cá, o que aconteceu com você? Você não é mais aquela tranqueira que eu conhecia. Sabe por que tranqueira? Nós éramos amigos de infância. Eu e ele saía para as bagunças junto. Mas nós ficamos muitos anos sem se ver. E nesse decorrer eu encontrei alguém chamado Jesus. E esse Jesus começou a mudar a minha vida. Você sabe o que aconteceu à medida que nós estávamos conversando? Esse rapaz chegou em mim e falou, você não quer trabalhar comigo? Eu falei, não, mas eu estou trabalhando, eu já tenho um emprego. Mas você trabalha com o quê? Aí eu falei para ele, ele falou, não, eu estou te convidando para trabalhar comigo no Bradesco. Eu falei, meu amigo, já tentei entrar lá um monte de vezes, nunca consegui. Ele falou, não, mas eu trabalho lá. E eu vou te apresentar como meu candidato. Eu falei, mas que jeito, rapaz? Ele falou, não, vai lá amanhã cedo, tal hora, que eu vou estar lá te esperando na agência e você vai fazer o teste lá no banco. Era 19 pessoas que iam fazer o teste. Aí ficamos a manhã inteirinha, passando por psicóloga,
superintendente da Previdência, supervisor, não sei mais o quê. Quando terminou todas as entrevistas, a psicóloga falou, agora vocês podem ir para casa, e se aqueles que foi aprovado, nós vamos avisar por telefone. Mas era mentira, ela tinha reprovado todo mundo. E eu fui para casa, eu já estava empregado. E durante uma semana, passou uma semana, quando um dia eu encontro esse amigo meu de novo na cidade. Ele falou, rapaz, por onde você anda? Foi pelo mesmo lugar. Ele falou, não, estamos tentando te localizar e ligar para você e não estamos conseguindo. A minha vizinha, eu não tinha telefone. Eu tinha deixado o telefone da vizinha e ela tinha viajado. Então, como que eles iam ligar para mim? Eu falei, mas por quê? Ele falou, aquela psicóloga reprovou todo mundo, mas o superintendente e o supervisor gostou da tua entrevista de mais uma pessoa, vocês já estão empregados. Eu falei, mas como empregado? Ele falou, já está, só quero que você vá amanhã na agência, que vai estar uma outra psicóloga só para cumprir o praxe da empresa, mas vocês já estão empregados. Aí eu fui lá de manhã, passei pela psicóloga, o superintendente chamou, falou, Versley, é o seguinte, era numa quinta-feira. Ele falou, segunda-feira eu quero você aqui munido dos teus documentos, porque nós já precisamos encaminhar todo o documento para te registrar, porque você vai para Campinas para curso. Quem fez isso? Quem você acha que abriu a porta para o Versley? Era impossível para qualquer homem. Dali uma semana eu estava trabalhando no Bradesco, eu só saí de lá para pregar o Evangelho. Eu tinha saúde dental, saúde Bradesco. O meu salário, se fosse contar ele hoje, eu seria quase R$2.000. Para quem trabalhava de guarda noturno, de vigilante. Entrega a tua vida para Deus, para você ver o que Deus faz na tua vida. O que Ele não pode reverter? Coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiu no coração do homem. É a que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você ama Deus? Eu creio que todo mundo aqui ama Ele, se ninguém estava aqui, não é? Então, se você ama, Ele preparou para você. Mas é o Espírito que revela. É o Espírito Santo que vai abrindo as coisas para você. É Ele que prospera você. É Ele que te ensina a ser o melhor naquilo que você faz. O melhor. Olha que ele continua dizendo. Disto também falamos, versículo 13. Não com palavra de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo faz o quê? Lê aí. Com as que o Espírito Santo ensina. É Ele que te ensina. Comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural, a nossa alma, a nossa mente, não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Você já viu quando você tenta falar de Deus para uma pessoa ímpia? Ou até mesmo para um crente, que não tem a revelação da palavra? Às vezes você vai falar com um colega de escola, com um colega de trabalho, e começa a rir na tua cara. Isso é impossível. Você está louco, você é fanático. Só que dali a algum tempo, essa mesma pessoa está lá, nossa, mas como que Jesus é bom? Jesus é bom. Esse sistema, estava com 2 meses atrás, tinha um amigo meu que foi colega meu de infância, criado junto comigo. Quando eu me converti, eles não se conformavam, porque nós saía junto, noitada junto, bebedeira junto. E ele nunca se converteu, esse rapaz. Nunca. E eu falei da palavra para ele, não adiantava. E ele chegou aí na igreja, ele foi algumas vezes, mas não aceitava. Quando há 2 meses atrás eu estava passando lá na cidade, ele era gerente de uma loja, mas agora está em outra loja. Fazia alguns anos que eu não via ele. Ô, Versley, lá da loja. Eu, oi, tudo bom? E aí começou a conversar comigo e tal. Falou, rapaz, você está ainda na igreja? Você é crente ainda? Eu falei, claro que eu sou. Estou pregando evangelho. Então, eu estou indo numa igreja. Falei, já faz quase 1 ano. Você lembra do fulano que era colega nosso? Lembro. Então, está indo eu, ele e a esposa dele, eles também se converteram. Converteu? Mas não era loucura? Mas isso eu não estava doido? Então eles ficaram loucos também? É porque no momento que o Espírito Santo chega, e ele abre o amor de Deus para a pessoa, quebra tudo aquilo que o diabo estava pondo para tampar a mente da pessoa. Então, nós que estamos aqui, isso já foi feito. Agora você precisa se entregar ao Espírito Santo
para ele fazer o que Deus quer, o melhor na tua vida, de graça. Porque Jesus conquistou tudo. O dia que você resolveu entregar a tua vida para Jesus, não foi agora que Deus te conheceu. Deus te conheceu quando Ele prometeu que Jesus viria. Então lá na eternidade, milhares de anos atrás, Deus enxergou o Versilei, enxergou o Fabrício, né? Enxergou o Luquinha, o Tiago, Jocelene, o irmão Antônio, a irmã Creuza, Fabrícia, como? Larissa, Tainá, Milene, o William, Jéssica, Ronaldo, Lu, Laerte, Cido, Martim, irmã Rosa, o irmão Gerson, a sua mãe, a irmã Maria, a Marildo, não é seu nome? A Neuza, a Heloíse, é a neném. Então, o dia que você aceitou Jesus, Deus falou, o que aconteceu? Lá na eternidade Ele tinha programado isso. Mas você tinha que ter a decisão de encontrar Jesus. O dia que você encontrou, falou, filho, eu te fiz um plano para a tua vida. Sabia que Deus tem um plano para a tua vida? Sabia que Deus tem para os jovens o namorado e a namorada certa para vocês? Não vou ver nenhum sorriso? Ele tem o esposo e a esposa certa? Ele sabe quantos filhos vocês vão ter? Vocês sabiam disso? Que Ele tem para vocês aqui todo o recurso que vocês precisam, que vocês não têm nem ideia, e Ele tem para dar para vocês. Ele tem para o Versilei, Ele sabe como vai ser o ministério do Versilei. Mas por que Deus não faz nada? Ele está dizendo aqui que é o Espírito que revela. E você tem que se entregar a esse Espírito. Porque aí o Espírito Santo te coloca... Quando eu aceito Jesus e eu começo a passar tempo com Deus, então o Espírito Santo começa a me levar num amor, num desejo cada vez mais forte de andar com Deus. Não é por causa para ter coisas. Eu quero Deus, eu quero ter comunhão, eu quero conhecer, eu quero passar tempo orando, eu quero tempo com a palavra de Deus. Eu sinto um amor por Deus. E aí quando eu vou andando nesse amor, Deus vai colocando eu dentro daquele caminho que Ele preparou. E passo a passo Ele vai acrescentando tudo o que eu preciso. Mas quando eu só vou na igreja, eu ouço e não pratico, eu até começo a ouvir o que Deus quer para mim. Só que o diabo vai me levando assim. E o Espírito Santo fala, filho, eu queria tanto você aqui. Mas Deus está gostoso aqui. E de repente dá um tropeção, se machuca. Deus me ajuda. E Deus fala, vem para cá. Aí você começa tudo de novo. Deus, obrigado. O Senhor me libertou, me livrou, me ajudou. Então vamos lá, Deus. Daqui a pouco o diabo, você vai aqui de novo. E o Espírito Santo fala, filho, é por aqui. Mas Deus está gostoso. Sabe? E os anos vão passando. E o tempo vai passando. E dali a pouco você está lá de bengalinha. E Deus é aqui. Mas está gostoso, Deus. E de repente, acabou. E o gostoso impediu que Deus pudesse te fazer uma pessoa tão abençoada aqui. Não perca tempo. Anda com Ele agora. Mas passou tempo. Não. Anda agora. Você não sabe o que Deus pode fazer na tua vida em 2, 3 anos. Você não tem ideia. Olha o que o salmista entendeu. Vamos lá no Salmo 139. Amém? O salmista Davi aqui, Deus mostrou para ele como que Deus conhecia ele. Deus te conhece dessa mesma maneira. Deus conhece cada um de nós aqui assim. Olha bem. Ó Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar, o meu levantar. De longe conheces o meu pensamento. Sabia que Deus sabe o que você está pensando agora? Tudinho. Deus sabe. Cada momento. Tudo que passa em nossa mente. E o Davi falou, o Senhor conhece o meu pensamento. O Senhor conhece o meu assentar. O Senhor conhece o meu levantar. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. Conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua. Ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercastes em volta, puseste sobre mim a tua mão. Isso significa que mesmo quando eu não quero andar com Ele, Ele está pertinho de mim.
Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, elevado demais para que possa atingir. Por onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer nas profundezas a minha cama, tu ali também estás. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, ainda ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se eu disser de certo que as trevas me encobrirão, e a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas são escuras para ti. A noite resplandece como o dia, pois as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Sabe o que está dizendo? Que mesmo quando a gente está andando fora da palavra, ou não está andando do jeito que Deus quer, lá dentro da gente, a gente sabe que não está certo. Então não tem jeito. Você não consegue se esconder do Espírito de Deus. Aonde você está, o Espírito Santo está tocando o teu coração. Dentro do relacionamento, quando o marido trava uma briga com a mulher, e lá o Espírito Santo fala, você errou, você está errado. Não é assim. Ah, mas eu tenho razão, a minha mulher é isso, isso, isso. Filho, mas você errou. É a mesma coisa quando fala para a mulher, você não deveria ter gritado com o teu marido. O Espírito Santo lá dentro sabe. Então Deus conhece eu e você. Conhece cada jovem aqui. E Ele está te convidando para ter um andar com Ele. Aonde Ele vai começar a fazer o melhor para a tua vida. O melhor. Se você decidir andar com Ele. Davi, ele cuidava das ovelhas do pai dele. Ele era um camponês. Mas ele amava Deus. E ali cuidando das ovelhinhas, todos os irmãos de Davi desfaziam dele. Porque os irmãos eram fortes, homens de guerra. E Davi cuidava das ovelhas do pai, ele era o caçula. Mas ali, cuidando das ovelhas, ele aprendeu a conhecer Deus. E ele não sabia que Deus tinha um plano para a vida dele. Que à medida que ele começou a andar com Deus, cuidando das ovelhas, um dia ele seria rei de Israel. Às vezes hoje você fala, eu não sou ninguém, eu não tenho nada. Anda com Deus para você ver o que Ele pode fazer na tua vida. Começa a adorar Ele. Você vai começar a Ele te abençoar. Ele começa a prosperar até a tua família, por causa da tua oração. Abençoar. Tudo que você põe a mão prospera. Deus vai te ensinar nas mínimas coisas. O boi que você comprar, Deus abençoa. A galinha que você comprar, Deus abençoa. Tudo prosperará. Mas Ele diz, entrega os seus cuidados a mim. Entrega o seu caminho a mim. Mas Versilei, como que eu faço isso? Se entregando ao Espírito Santo. Eu não sei como fazer, eu não tenho fé para isso, eu não entendo, não preciso. Eu também não sabia lá. Quando a minha vida estava lá trabalhando à noite, arrebentado, cheio, em 3 meses eu tinha emagrecido 11 quilos. Eu liguei para um irmão e ele falou, do jeito que eu estou falando para vocês. Irmão, você crê que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus? Eu pensei comigo, mas como é que pode cooperar? Estou arrebentado. Mas eu falei, mais, e não tem mais, você crê ou não crê? Eu falei, eu creio. Então vai orar em línguas e ler a Bíblia. Eu falei, deu vontade de pegar aquele velhinho para a goela e esganar ele. Eu falei, eu estou querendo mudar a minha situação, estou querendo entrar na vitória e vai me mandar orar. Eu já vou na igreja, caramba. Mas aí eu fiz. E Deus começou a restaurar meu emprego, meu ministério. Começou a me abençoar. Pode fazer com vocês. O pai de Davi era pobre. Jessé era pobre. E o filho dele, porque andou com Deus, se tornou rei de Israel. Não imagina, não importa se você tem uma família simples, vocês jovens aqui. Anda com Deus. Vai ver o que Deus faz. Ele abençoa você. Muda qualquer coisa. Só volta lá em 1 Coríntios para nós terminar. Capítulo 2, versículo 14. Ora, o homem natural, aquele que não é movido pelo Espírito de Deus, não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual, discerne bem a tudo, e ele de ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor?
para que o possa instruir, mas nós temos a mente de Cristo. Sabia que você tem a mente de Cristo? Sabe quem é a mente de Cristo? É o Espírito Santo na tua vida. Tem o Espírito Santo. E ele pode te instruir. Pode te ensinar em tudo. Tudo que você precisa. A ser o melhor. Começa por Deus em primeiro lugar. Ah, mas eu não consigo orar em línguas bastante. Todo dia ora meia hora em línguas. Meia hora estou te pedindo. Ah, nós oramos aqui na igreja. Eu não estou falando só na igreja. Estou falando todo dia. Meia hora. Sai lá para o pasto. Vai lá para o fundo do teu quarto. Vai dentro do banheiro. Mas ora em línguas. Fica lá, oricando, alabassuriando, ora meia hora. Começa a ler a Bíblia. Leia todo dia uns 2, 3 capítulos da Bíblia. E começa. Você quer ter sucesso? Levanta a tua mãozinha e diz: Jesus, eu te adoro. Eu te amo. Muito obrigado porque o Senhor já supriu cada uma das minhas necessidades. Não é errado as moças fazer, não. Jesus, eu te louvo pelo esposo que o Senhor já preparou para mim. Se você tem vontade de casar. Ah, mas eu quero namorar ainda. Tudo bem. Vai chegar o momento de você namorar, mas Deus vai evitar de colocar, vou até guardar a palavra, de pôr arapuca no teu caminho. Ele não vai deixar ficar arapuca no teu caminho. Quando aparecer, vai ser algo abençoado por ele. Os moços, a mesma coisa. Os irmãos aqui, aí eu quero fazer uma boa colheita esse ano. Mas o que você plantou até agora? Eu não estou falando de semente, não. Quanto tempo você passou lá no teu quarto, lá, à noite? Deus, eu te adoro por esse ano, pela plantação abençoada que eu vou fazer. Te louvo pelos recursos que o Senhor me enviou. Muito obrigado, Deus, pela colheita maravilhosa. Muito obrigado, Deus, pela tua bênção. Oh, Deus, eu te louvo pelo gado abençoado que eu tenho. Muito obrigado pelo recurso que o Senhor já me enviou. Planta isso, irmão. Planta. Para de orar e dizer: esse ano vai ser difícil, vai ser pior que o outro. Você já está plantando, você vai colher isso. Começa. Deus, eu te louvo pela tua paz na minha vida. Porque eu sou uma pessoa abençoada. Começa a declarar a palavra para a tua vida. Aí muda. Por isso que você precisa orar em línguas. Porque o Espírito Santo vai te instruindo. Ele vai colocando as palavras na tua boca. Vai fazendo isso. Te louvamos pela igreja abençoada que nós temos. Até o final desse ano, nós podemos lotar isso aqui de ficar gente em pé lá fora. Se cada um de vocês começar a plantar isso. Cada um de vocês começar a tirar 10 minutinhos e dizer: Deus, eu te louvo pelas vidas, pelas almas que o Senhor já enviou. Te louvo pelas almas que o Senhor já está salvando. Muito obrigado. Começa a fazer isso. Precisamos gerar isso. Vamos orar no Espírito. Eu estava num velório de uma tia minha lá em Mirassolândia. Ela morreu com 91 anos. Mas não é sobre isso que eu quero te falar. Dali a pouco ia chegar o corpo de 2 moças. Uma de 14 anos e outra de 16. Tinham vindo na festa do peão de Monte Brasília. E na volta, pegaram carona num carro. E sozinho o cara conseguiu descontrolar o carro, capotar. E o rosto das meninas ficou irreconhecível. Quantos planos essas meninas tinham? É isso que eu estou falando para vocês, jovem. É isso que eu estou falando. Mas Deus tem um plano para nós. E pode ter certeza que o plano que Deus tem para os jovens aqui não é um desastre na próxima esquina. O plano que Ele tem para vocês é uma vida abençoada, feliz, suprida. Mas cabe a você não querer pegar carona com o diabo e andar com Deus. Cabe a você. Então vamos fazer. Quer ver as coisas abençoadas? Se entrega ao Espírito Santo. Amém? Vamos ficar de pé? Aleluia, Jesus. Nós louvamos a Ti. Queria que você levantasse essa mão para o Pai e começasse a louvar o nome de Jesus. Agradecer o nome de Jesus. Porque Ele é bom. Porque Deus é bom. Porque Deus é bom. Vai adorando o nome de Jesus. Feche seus olhos. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Eu glorifico a Ti, Pai, pela Tua glória sobre esse lugar. Pela Tua graça, Pai Santo. Muito obrigado. Exaltado seja o Teu nome, Pai Santo. Aleluia, Jesus. Louvado seja o Teu santo nome. Glorificado é o Teu nome. Eu glorifico a Ti, Pai. Eu dou ao Senhor toda a honra e toda a glória e todo o louvor ao Teu nome, Pai querido. Porque a Tua palavra, ela é espírito, ela é vida. E ela é vida para nós que a encontramos. E ela é saúde para o nosso corpo. A Tua palavra é vida abençoada, abundante, Pai. Muito obrigado. Exaltado seja o Teu nome, Jesus. Exaltado seja o Teu nome, Jesus.
Aleluias. 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 Glorificado seja o teu nome. Glorificado é o teu nome. Aleluia, Jesus. Eu queria que os jovens viessem aqui na frente, todos os jovens, e que o Ronaldo, o Martim, o Laerte, o Cido me ajudassem. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Eu não sei quantos de vocês, eu creio que todos já são batizados no Espírito Santo. Mas talvez tenha alguém que não seja ainda, ou tem alguns que ainda têm dificuldade para orar em línguas. Eu vou orar com vocês. Eu queria que vocês fechassem seus olhos agora, para que Deus possa começar, a partir de hoje, começar a mover dentro de vocês. Vai haver algo diferente dentro de vocês a partir de hoje. Vai haver um desejo mais forte dentro de você, uma fome por Deus. E se vocês obedecerem a esse chamado, esse mover de Deus na vida de vocês, as coisas vão começar a mudar. Vocês vão começar a ver Deus como vocês nunca viram na vida de vocês. Totalmente diferente. Vocês vão querer Deus. Vocês vão querer Ele. Vão querer Ele. Querer mais dEle. Mais dEle. Mais dEle. E quanto mais você for pedir e buscar dEle, mais Ele vai dar para vocês. Porque Deus está separando uma geração nesses dias que nós estamos vivendo, onde multidões de jovens vão ter tanta sede de Deus, nada mais eles vão querer, a não ser andar com Deus. E Deus quer isso para vocês também. Quer isso para vocês. Aleluia, Jesus. Alguns de vocês vai ficar tão forte que você vai querer, todo que estiver perto de você, você vai querer junto de você andando com Deus. Vai haver um amor pelas almas. Vocês vão ter amor pelas almas.